Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui gravando só uma revisãozinha para vocês a respeito da nossa prova, né, que vai ser na terça-feira. Bem, o que cai bastante nas provas, né? A gente teve o conteúdo dessa matéria não é um conteúdo muito extenso, mas ele é um conteúdo bem importante e muito técnico, né? No sentido de que nós temos a teoria geral dos recursos, conceitos, classificações, né, questões muito técnicas dos recursos que são necessários para vocês terem um bom desempenho na OAB, um bom desempenho, né, na prática acadêmica também, né, na prática posteriormente quando vocês saírem para poder trabalhar. Então é uma questão muito técnica a questão dos recursos, tá? Eu só vou explanar algumas questões mais importantes aqui para vocês darem uma revisada, 1 hora, 2 horas ali antes da prova, dar uma estudada nisso daqui. Obviamente, né, a questão dos princípios, né, principalmente os princípios que nós trabalhamos em sala de aula, né. Existem muitos princípios que vocês vão ver na doutrina esparsa, mas os principais, né, que a gente tratou em sala de aula, taxatividade, né, para cada decisão eu tenho um recurso específico, né, unirrecorribilidade, tá? Fungibilidade, tá? Salvo hipótese de má-fé, nós temos um artigo específico do CPP. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, tá? Convolução. Mas o que eu queria falar bastante com vocês é do não reformatio impérios, né? No processo penal, no direito penal, eu não posso mudar a pena do sujeito em questão de recurso para pior, se o Ministério Público não recorrer. Como assim, professor? Se eu, advogado, recorro da sentença, vamos supor, o juiz de primeiro grau aqui de Dourados deu 10 anos de pena para o meu cliente. E eu não concordo, eu falo, pô, é muito. Era de 3 a 12, ele colocou 10 anos. O que eu faço? Eu recorro da sentença para o Tribunal de Justiça, através de uma apelação. O Tribunal de Justiça e o MP não recorre. Para o MP tá bom 10 anos. Falou, não, tá bom, 10 anos tá bom. O MP não recorre e só o advogado recorre. O que acontece? Quando chega lá no Tribunal de Justiça, o desembargador olha e fala, nossa, mas o juiz só deu 10 anos, eu teria dado 12, 15, 20. É muito pouco 10 anos. O que o desembargador pode fazer? Absolutamente nada. Por quê? Porque somente será possível piorar a sentença caso exista um recurso do MP. O juiz não pode, por si só, piorar a situação do réu, sem uma provocação da parte, tá? Então é muito importante o princípio não reformatio impérios, tá? E aí aqui, ó, tem algumas questões de jurisprudência que sempre caem, ó. Mesmo tendo havido redução na pena final. Então, aplica-se ao habeas corpus também, tá? Alguns julgados do STJ que eu sempre gosto de colocar porque às vezes pode cair, né, em uma alternativa ou outra. Não caracteriza o reformatio império a decisão que julgar recurso de apelação exclusivo da defesa mantenha a reprimenda, ou seja, mantenha a condenação, a sentença, a pena aplicada pelo magistrado, porém com fundamentos diversos, tá? Eu tenho que analisar a pena no total, né? Então, aumentou a pena? Não pode. Diminuiu a pena? Pode, tá? Mesmo que sejam outros fundamentos, etc e tal, tá? Não há que se falar em reformatio império se os motivos em sede exclusiva não representaram o advento da situação mais gravosa. Então eu analiso a pena. Diminuiu? Pode. Aumentou? Não pode. Obviamente, se o MP recorrer, pode-se aumentar a pena, porque o MP pode recorrer e aí o juiz analisar para piorar a situação do réu. Mas se for um recurso exclusivo da defesa, e é muito comum, tá? O MP costumeiramente não recorre tanto quanto os advogados, tá? Primeiro, por conta do exercício da defesa, né? E segundo, porque existe aí
uma predileção dos magistrados pelo Ministério Público, né? Isso é notório, até se nós vermos, por exemplo, o Tribunal do Júri, o promotor senta do lado direito do juiz, né? E o advogado lá num cantinho separado, sendo que já existem pesquisas que perguntaram para vários jurados, quem que você mais confia aqui no Tribunal do Júri? E a maioria deles confia no juiz, fala não, no juiz, no juiz, no juiz. 70, 80% fala não, no juiz, que é o juiz que preside, o juiz que sorteia eles, e o juiz tem toda uma questão lá de respeito da sociedade, né? E aí eles falam, não, eu confio muito no juiz. Aí você olha quem está sentado do lado direito do juiz, o promotor. Então, e às vezes, muitas vezes o promotor fala, faz toda a oratória dele, e aí depois ele fica conversando com o juiz, aí vamos almoçar amanhã, vamos jantar amanhã, o que a gente vai fazer? E aí o advogado fica lá, né, e o juiz nem está prestando atenção no que o advogado está falando, o promotor também não. Então, é complexo essas questões, né? Porque existe, obviamente, essa questão e por isso também que o advogado ele tem essa tendência maior de recorrer, tá? Mais alguns artigos, tá? Reformácio Inédios também, algumas outras. Esse material tá lá no AVA, tá? Para vocês. Um outro recurso é os pressupostos de admissibilidade, né? Ou juízo de prelibação. O que são os pressupostos de admissibilidade? Eu tenho requisitos para cumprir no meu recurso. Eu tenho pressupostos recursais. Se eu não cumprir esse pressuposto, eu não posso entrar com o meu recurso. Cabimento, né? Eu não posso inventar um recurso da minha cabeça. Eles têm que estar decidido na lei ali qual é o recurso que eu vou impetrar diante daquela decisão. Tempestividade. Os recursos devem ser interpostos no prazo legal, sob pena de preclusão. Eu tenho um prazo para entrar com um recurso, né? 5 dias, 10 dias, dependendo do recurso. Eu fiz uma tabela ali embaixo para vocês do prazo de qual recurso e aqui, ó, e costumeiramente cai, tá? Carta testemunhável, embargo de declaração, apelação. Por enquanto, tá? Vai cair só reze. Os outros eu não cobrei, por quê? Porque a gente ainda não estudou. Mas a gente vai estudar carta testemunhável, embargo de declaração, apelação, que cai pressupostos gerais de recurso e reze, tá? Então pode cair os prazos de reze somente, tá? Nesse de fato científico, isso a gente falou na aula, regularidade formal, tá? Cai, também cai, eu fiz uma alternativa ou outra, mas não é a principal questão que cai. Por quê? Quando eu faço a prova de vocês, eu analiso eu pesquiso no geral quais as questões que estão caindo em concurso sobre aquele tema, né? Que cai em concurso e leia-se OAB, concurso de promotor, juiz, delegado, defensor público, né, analista de Tribunal de Justiça, analista do Ministério Público, concursos bons de direito. E aí, de vez em quando ou outro, eu dou uma olhada no concurso de Polícia Militar, Polícia Civil, que muitos de vocês querem fazer esse concurso, né? Então, o que adianta a gente estudar uma matéria e depois que a gente formar, fazer uma prova lá e falar, puxa, mas não era isso aqui que cobravam nas questões na faculdade. Eu tenho que cobrar o que estão cobrando nos concursos, que estão cobrando na OAB. E não só porque é um tema que eu gosto, né? Então eu acho que isso é muito papel do professor. Uma coisa que eles cobram muito, tem muita questão na prova sobre isso, é sobre os efeitos do recurso, tá? Principalmente o efeito iterativo, tá? Que deve falar aqui, efeito regressivo, iterativo ou diferido. Em alguns recursos, tá? Leia-se o reze. Por quê? Porque a gente só estudou o reze até agora dos recursos específicos, tá? Eu tenho a possibilidade de efeito regressivo, iterativo ou diferido. O que é isso? É a possibilidade do próprio julgador rever a decisão dele. Como assim, professor? Eu lá, juiz, dei uma sentença contra o teu cliente. Ou uma decisão interlocutória, né? Para encaixar o reze. Fui lá e dei uma decisão interlocutória contra o teu cliente, você vai lá no 581, analisa e fala, nossa, isso aqui é hipótese de cabimento do reze. O que eu faço? Faço um reze como advogado, você vai lá, faz o recurso e apresenta para o juiz, tá? Hoje através de sistema, né? Antigamente aqui lá no fórum protocolar, hoje através de sistema, tá? Eu vou lá, protocolo, ponto, beleza. O que eu tenho que fazer em seguida? Eu tenho que aguardar o juiz decidir esse recurso. O juiz de primeiro grau, que é o juiz que deu a decisão, vamos supor, de pronúncia do réu,
né? Outra dica aqui, ó, CTP, vamos abrir lá o 581 só para vocês verem, tá? Cai muita questão assim também, a possibilidade do RES e 2 pontos. E aí coloca uma série de questões lá que vocês precisam saber. O RES, ele tem lá no 581 que não receber a denúncia ou queixa, concluir pela incompetência do juiz, julgar procedentes de exceções, salvo suspeição, que pronunciar o réu. Então tem várias hipóteses aqui de cabimento de RES, tá? Várias mesmas, tá? Então, às vezes eles colocam só uma alternativa, cabe RES, 2 pontos. E aí coloca 4 dessas e umas eles inventam, né? Então, mas vamos pegar as mais comuns. O juiz foi lá e pronunciou o réu, por exemplo, ou o juiz não recebeu a denúncia ou queixa. Eu fui lá, o IP entrou com uma ação, ou eu, advogado, entrei com uma queixa-crime, né? E o juiz ali está julgando o processo e ele fala, olha, eu não vou receber essa denúncia, eu interponho o RES. O que é o efeito regressivo iterativo diferido que existe no RES, tá? O próprio juiz pode rever a decisão dele e voltar atrás. Não é obrigatório mandar para Campo Grande, porque se ele voltar atrás e falar, puxa, errei, o que ele faz? Ele pega e fala, puxa, realmente fiz cagada aqui, errei, vou voltar. Doutor, desculpa, eu errei mesmo. Vou voltar atrás aqui, nem vou mandar para Campo Grande. Isso é efeito regressivo iterativo. O próprio órgão prolator da decisão impugnada, ele pode se retratar diante da imposição do recurso. Isso é efeito regressivo e cai muito, tá? Muito mesmo. Tem outros efeitos aqui, vocês dão uma olhadinha, são importantes também, tá? E algumas jurisprudências, né, com relatos que são importantes também. O que a gente estudou aqui, na segunda parte do material, cai bastante essa questão de RES. O 581 em si, quais são as possibilidades do RES, né? As principais hipóteses de cabimento, a gente não tratou todas, por quê, pessoal? Porque vai do 1 até o 25. E muitas aqui são... não tem uma questão prática muito grande, é pouco utilizada, né? Então, as hipóteses de cabimento são muito extensas do RES, né? A gente tratou das principais aqui, tá? Das hipóteses de cabimento, que cai bastante também, tá? Igual eu falei, às vezes eles colocam cabe RES, 2 pontos, salvo, ou seja, exceção. Aí eles colocam 4 que são hipóteses de RES e coloca lá, contra a sentença. Não, aí é apelação, tá? Então o RES deverá ser interposto em regra no prazo de 5 dias, com 2 exceções, tá? Quais? 20 dias do recurso da lista geral de jurados, tá? Contados da publicação da lista definitiva. E o que é isso daqui? Lá no 586, ele vai tratar de algumas hipóteses da lista definitiva de jurados, tá? O que isso quer dizer? Em algumas hipóteses, eu tenho um rito do tribunal do júri, tá? Deixa eu só pegar a data aqui, acho que é outubro. Aqui, ó. A lista geral de jurados com indicações e profissões será publicada na imprensa até 10 de outubro de cada ano. Como que funciona? Todo ano, os tribunais, os juízes, né, de tribunal do júri têm que fazer uma lista de jurados. Como que funciona na prática? Eles têm que pegar muita gente da população. Tem até aqui, ó. Anualmente serão alistados de 800 a 1.500 jurados das comarcas com mais de 1 milhão de habitantes, 300 a 700 jurados na comarca de 100 mil. Então, por exemplo, Dourados, né? Está aqui, ó, de 300 a 700 comarcas de mais de 100 mil habitantes. Todo ano o juiz tem que elencar de 300 a 700 pessoas daquela cidade. Como que funciona? Ele manda um ofício para a Anhanguera, manda um ofício para a UFGD, manda um ofício para Coamo, manda um ofício para grandes empresas da região, né? Porque tem muitos empregados, muitos funcionários. E fala, me manda uma lista dos funcionários de vocês. Aí ele pega uma lista e envia para o tribunal do júri, as empresas, né? E aí elas recebem aquela lista, fazem ali o juiz faz uma análise por exemplo, isso aqui é advogado, ou isso aqui alguns eles são, ou isso aqui é juiz, não pode. Então eles retiram alguns que não poderiam, né, por uma questão de incompatibilidade, por exemplo. A esposa do juiz não dá, tá? O juiz e ela sendo a jurada.
Então ele retira um nome ou outro ali por uma questão de compatibilidade, impedimento ou suspeição, tá? E o restante coloca nessa lista. E aí eles publicam, tá? Uma lista geral até dia 10 de outubro. Qualquer do povo, olha, tá aqui, ó, a lista definitiva poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo até 10 de novembro. Então, 10 de outubro a 10 de novembro, né? Eu tenho um mês ali até 10 de outubro, tá? Pode ser antes? Pode, mas aí até 10 de novembro, qualquer do povo pode ir lá e reclamar. Como assim? Qualquer do povo pode ir lá e fazer uma lista, falar, olha, eu tava andando no fórum, ninguém vê essa lista, tá, gente? Isso não acontece. Eu nunca vi isso acontecer. Mas pode acontecer? Pode, tá na lei. Fala o seguinte, que se eu for lá, eu tô andando no fórum, fica lá no Tribunal do Jornalista, eu olho lá, vejo um nome e falo, puta, esse cara não tem moral pra ser jurado. Eu não concordo que esse cara seja jurado. Eu vou lá e reclamo do nome dele. Falo, ó, juiz, esse cara não tem moral para ser jurado porque ele tem 3 boletins de ocorrência por estelionato contra ele. Pega os boletins, vou lá e mostro pro juiz, o juiz pode retirar ele da lista. Tá? Na prática, ninguém vê essas listas, ninguém fica olhando, porque ser jurado não é uma questão de cidadania, que é bonita, etc e tal. Mas a população não vê assim não, tá? Recurso do assistente de acusação. Tá, só nesse caso aqui da lista geral de jurados é de 20 dias, tá? É contado da publicação da lista definitiva. Recurso do assistente de acusação não previamente também será habilitado, será de 15 dias. São exceções, tá? Geralmente concurso de MP, concurso de delegados, de magistratura, eles gostam de cobrar as exceções porque são exceções difíceis de lembrar, tá? Mas provas mais tranquilas eles não cobram não, porque não é uma questão corriqueira, né, de acontecer no dia a dia. É raro de acontecer, tá? Atento aos efeitos do RES, principalmente o efeito interativo que ele tem, tá? Apelação não tem, embargo de declaração tem. A gente vai trabalhar os recursos mais para frente, mas lembre-se, o RES tem efeito iterativo ou regressivo, tá? É só a matéria vai até aqui, a apelação acaba, aí da apelação para frente, a gente vai tratar no próximo semestre de apelação, vamos falar também, de todos os recursos, né? Aqui mais para frente, deixa eu ver, 4, vamos falar de embargo de declaração, tá? Prática agravo em execução, que caiu na última OAB, o embargo, o agravo em execução, mesma coisa do resto, tá, pessoal? Mesmo procedimento, tá? Vamos falar da correção parcial, recurso em sentido especial e extraordinário, quando vai para o STF, STJ, tá? Revisão criminal, tá? Que não é uma hipótese de recurso, é uma ação, tá? É uma ação própria, porque é uma ação autônoma de impugnação, não é recursal, embora ela corra em 2º grau, 3º grau, tá? E aí vamos falar um pouquinho da jurisprudência, essa vai ser a matéria da P2, beleza? Bons estudos para vocês e qualquer dúvida a gente está à disposição até umas 5 horas, 6 horas, aí depois aí já é o horário da prova. Boa prova para vocês, estudem, façam algumas questões, revisem a matéria e é isso. Tchau.